Olha aí, Copa do Brasil, final entre Corinthians e Flamengo. Vai ter um sorteio ainda para definir quem joga primeiro em casa, né? E quem joga a última. Definir os mandos de campos da final. Para mim, a final tinha que ser única, né? Muita gente discorda disso por conta da distância, né, que o Brasil tem de um lugar para o outro. São Paulo e Rio, né, não é tanto, né, perto, colado um no outro, né, Sudeste. Mas muita gente é contra a final única da Libertadores e também é na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil continua, por enquanto, tendo aí final de ida e volta. Para mim, a final em jogo único é muito, muito mais legal. O jogo em si não é melhor. Quando você tem dois jogos, as duas partidas são boas. E quando é um jogo único, normalmente os dois times não querem perder e fica aquele jogo feio, né, que o gol sai em um lance só. Mas mesmo assim, o evento, né, você espera por aquele dia, é o dia totalmente focado na final. Quando é dois jogos, você não tem isso, né? Às vezes você vai para o jogo de volta já com o confronto definido, perde um pouco a graça. Eu acho assim, né? Bom, mas quem defende a final em dois jogos, né? É quem vai para os estádios, que às vezes não consegue ir quando é um jogo só. Como eu só assisto jogo pela televisão, eu acho melhor jogo único. Todo mundo que vê pela televisão acha isso. Mas mesmo que eu fosse no estádio e eu não conseguisse ir, não me importaria. Eu acho que o jogo único é mais legal. Como a qualidade do jogo é menor, mas é mais emocionante. Claro que a gente tem história também de grandes viradas, né, em dois jogos. Mas se você pegar as últimas finais de Copa do Brasil, não teve nenhuma virada, não, né? O Atlético Mineiro ano passado ganhou a final no primeiro jogo, meteu 4-0 no Mineirão. Aí foi lá na Arena da Baixada para cumprir a tabela e venceu de novo. Aí 2020 quem foi campeão foi o Palmeiras, né? Em cima do Grêmio. As finais foram até dia de domingo, né? O Palmeiras também ganhou. O Grêmio chegou naquela final, a gente não esperava que fosse chegar e no ano seguinte foi rebaixado. 2019 do Atlético Paranaense contra o Inter foi mais equilibrado. Mas mesmo assim, o Atlético ganhou um jogo e empatou o outro, né? Acho que foi isso. Não lembro se ele venceu os dois. Não tem virada, tá vendo? 2018 deu Cruzeiro, 17 também, né? Foi aquele bicampeonato. O de 18, né? Que foi, o 17 foi contra o Flamengo, foi para os pênaltis. Aí foi interessante, né? Foi 1-1. Os dois jogos foram 1-1, né? Os dois jogos foram 1-1. Teve a falha lá do Thiago, que era o goleiro do Flamengo na época. Aí no outro jogo foi o Muralha, que pulou todos os pênaltis para a direita. E bons tempos. 2016 o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro, né? Foi 4-1 o jogo de volta na Arena do Grêmio. O Grêmio jogou muito melhor. No jogo da ida eu não lembro quando foi. Mas o Grêmio ganhou ali com tranquilidade também. O Galo, o que fez foi aquele golaço do meio campo com o Casares. Só isso. Aí 2015 foi mais, né? Foi para os pênaltis também. Clássico Palmeiras e Santos. 2014 deu Galo. Eu vou ficar lembrando todos os títulos aqui agora, até chegar 2011. Eu tenho que falar. Né? Vamos continuar até chegar no Vasco. 2013 foi o Flamengo, 2012 Palmeiras, que foi rebaixado, né, naquele ano, com o Filipão, que ganhou a Copa do Brasil, foi rebaixado e jogou a Série B e a Libertadores em 2014, 2013, quer dizer. Em 2011 o Vasco ganhou contra o Coritiba e perdeu o segundo jogo. Mas tá vendo, não teve virada, né? O jogo de volta foi lá no Couto Pereira. Agora ainda chega de flashback. Até 2010, ou seja, o Santos ganhou, aquele time do Neymar, Robinho. O Robin estava, depois da Libertadores 2011 ele não estava mais. Em 2009, se eu não me engano, foi o Corinthians, aí já não tenho certeza. Mas a gente falou mais de 10 anos aí de Copa do Brasil. O Igor Gomes dizendo, vamos naturalizar equatoriano. Neutralizar equatoriano. O Tite não me chama, nenhum técnico do Equador vai te chamar também. Você não jogaria na seleção do Catar. Só lá, talvez lá você tivesse mais chance. Talvez no Catar o Igor Gomes fosse convocado.
Mas ele falou aí, né? Não foi titular nesse jogo contra o Flamengo. E o Rogério Ceni, né, acertou nessa decisão. O São Paulo teve mais volume de jogo, né, nos dois jogos contra o Flamengo. Mas não teve eficiência e não tem o time. O time é muito inferior. O Flamengo jogou essa partida com o resultado embaixo do braço, até porque ele fez um gol ali aos 36 minutos. Eu achei um gol rápido até. No primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo já não estava jogando com muita vontade, aí parou mesmo o segundo. São Paulo foi, mas não conseguiu fazer nada, assim como no jogo da ida. No jogo da ida, o Santos ainda foi mais exigido na volta. O Jandrei não falhou nesse jogo, muita gente falou que foi o grande destaque da partida, ele não ter falhado. Mas não sei se ele não falhou, não. Não falhou. A defesa que falhou, não. O Arrascaeta fez um gol muito parecido com o que ele fez contra o Atlético Mineiro, nas oitavas. É inacreditável. Aquela bola entrando em câmera lenta. Mas o Flamengo foi com força máxima. E o São Paulo, né, agora com o Luciano no time titular, mas sem o Igor Gomes. Meio campo ali com o Alisson jogando de titular. Ele pegou a vaga do Igor Gomes, mas você tinha também o Pablo Maia. Cara, o time do São Paulo, né, pelas contratações, você vê o Nicão foi uma grande decepção. O Patrick teve momentos decisivos, como aquele jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil mesmo, nas oitavas. Decisivo na Sul-Americana. Mas a maior parte dos jogos o Patrick não vai bem, parece que não está 100% fisicamente, né? O Caleri teve uma grande fase no ano, mas já caiu muito. Ele não é um grande jogador, assim como o Germancano, mas são fazedores de gol, mas precisa que a bola chegue para ele. E o São Paulo não tem conseguido muito fazer a bola chegar no Caleri, não. Toca no Caleri que é gol. Ele precisava de um toque para fazer o gol, porque ele está precisando de mais. A mesma coisa para o Gabigol. Sempre teve muita chance. Hoje ele tem menos, né? Tem que dividir a chance com o Pedro. O Gabigol hoje não está fazendo gol. Mas quando ele tinha mais chances lá em 2019, ele fazia muito. Até mais que 2019. Aí você viu o Banco do São Paulo, ele entrou o Galo, foi uma contratação também, ninguém conhece, né? Chegando agora aí, não tem que se dizer. Os jogadores da América do Sul, acho que botam muita esperança em cima dele, sendo que eles jogam em campeonatos fraquíssimos. O Éder, que para mim tinha saído de São Paulo faz tempo, ele estava aí, fez o gol contra o Corinthians no domingo de pênalti e entrou nesse jogo, ninguém viu ele em campo. E outros jogadores ali, o Thales Costa, o Juan, o Wellington entrou também, ninguém mudou nada. E as mudanças do Flamengo, né? O Diego está no ritmo de despedida, o Cebolinha, que ainda não emplacou, o Vidal também não virou titular como eu imaginava, vai chegar na final da Libertadores no banco ainda, pelo visto. Quem sabe do ano que vem ele vira titular, mas a tendência é que não, né? O Thiago Maia está jogando bem agora, eu acho que ele pode se manter e o Vidal vai estar mais velho. Mas ainda é um grande jogador e foi convocado mesmo na reserva, convocado para a seleção chilena. Eu acho que devia convocar só o jogador novo, né? Pensando no próximo ciclo da Copa. Mas não, eles estão lutando aí para essa Copa ainda. Aí, ó, São Paulo finalizou mais, teve mais posse de bola, mas. Posse de bola teve mais mesmo? Teve. É igual no jogo da ida, só que não emplacou em gol, placar agregado 4-1 Flamengo. O que a gente esperava aconteceu. Agora eu errei, né? No outro classificado. Foi Corinthians e Fluminense. O Corinthians venceu por 3-0. E me falaram ontem, na escola, que o Corinthians ia meter 3-0. Você tá maluco? O Corinthians não joga por 3-0. Ele fez 4 no Atlético Goianiense. Sorte que o Palmeiras fez também. Não de sorte, o Palmeiras realmente tem um timaço. O time do Corinthians é bom, mas não é um time muito ofensivo como eu esperava. Se fosse para alguém ganhar 3-0, seria o Fluminense. Não foi. Mas 3-0 com os dois últimos gols saindo no final, né? Tem que dizer isso. O Corinthians jogou bem, soube neutralizar o Fluminense, jogando no erro do Fluminense, né? Soube aproveitar os erros do time do Fluminense, que é inacreditável como o Fernando Diniz não muda, né? A teimosia dele é incrível. Quantos jogos o Diniz já perdeu por não mudar de estratégia durante o jogo? Um monte, né? Mata-mata principalmente. E ele não mudou. Tomou o gol do Renato Augusto, mais uma saída de erro de bola, assim como foi no jogo da ida. Tomou 2 gols assim. E eu pensei, achava ainda que o Fluminense fosse passar.
Eu falei que o jogo iria para os pênaltis e aí ficaria igual. Qualquer um poderia passar, dois grandes goleiros, e o Corinthians tinha vantagem de jogar em casa. E a pressão também. Vantagem e pressão ao mesmo tempo. Mas se fosse para alguém vencer no tempo normal, eu achava que o Fluminense venceria. Mas por conta disso, né, não soube mudar. O Diniz não muda. Teve mais posse de bola, como sempre, mas dessa vez até finalizou menos que o Corinthians, para você ver. Chutes a gol, o Corinthians também teve mais chutes no gol. De início ele foi um jogo bem equilibrado, mas estatística final também. Mas o placar não foi isso, né? 3-0, o Corinthians foi mais eficiente, soube mudar sua estratégia quando precisou. E ainda teve um gol do Felipe Melo, né, para enlouquecer a torcida corintiana, um ex-palmeirense, um dos jogadores mais chatos de se jogar contra. O Felipe Melo acabou fazendo o gol contra o próprio patrimônio tricolor no final do jogo, para coroar aí a classificação do Corinthians para a final. Eu acho que o Fluminense seria um adversário mais difícil para o Flamengo. O Flamengo já seria favorito contra qualquer um dos dois, mas sendo contra o Corinthians ele é mais favorito ainda. Mas tem que se dizer, né, na temporada, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca sendo o Flamengo, né, até por isso, né, e pelos outros jogos recentes, no ano passado, né, ele ficou 5 jogos, né, o Flamengo ficou 5 jogos sem vencer o Fluminense, olha. Aí nesse segundo turno venceu com... Segundo não, primeiro ainda, né? Eles não se enfrentaram no segundo turno, vão se enfrentar amanhã não, no domingo. No domingo tem Fla-Flu pelo Brasileirão. Mas assim que o Dorival não, é o Paulo Souza ainda. O Paulo Souza perdeu o Carioca pro Abel Braga era o técnico do Fluminense, não era o Diniz. Inclusive vi muito flamenguista falando, o Fluminense ganhou o Carioca em cima do time do Paulo Souza. Mas o Flamengo perdeu pro time do Abel Braga, não foi pro Diniz também. E aí, com o Paulo Souza ainda, né, pouco antes dele ser demitido ali, por 2 jogos antes, acho que 3, venceu o Fluminense no Brasileirão, por 2-1. Mas o Fluminense sempre foi um time que deu mais trabalho pro Flamengo por jogar, né, para cima. Isso é esperado com o Diniz, principalmente. Embora o Diniz só treinou o Fluminense contra o Flamengo uma vez e perdeu. Mas, mesmo assim, o retrospecto do Fluminense contra o Flamengo recente é melhor. O do Corinthians, vimos agora a eliminação na Libertadores, né? O Corinthians perdeu os 2 jogos, 2-0 em Itaquera, 1-0 no Maracanã, e não jogou nada. Mas a última partida que eles tiveram no Brasileirão, o Corinthians venceu por 1-0. E essa foi a última derrota do Flamengo. Acho que depois disso são 12 jogos sem perder. Foi 1-0 para o Corinthians, mas gol contra no Rodinei. O Corinthians nem fez gol. Foi aquela época que o Corinthians estava a 6 jogos sem marcar um gol. O único gol que ele tinha marcado tinha sido gol contra do Rodinei. Então, o Flamengo continua sendo favorito, mas é final, é mata-mata, são 2 times grandes, as 2 maiores torcidas do Brasil, da América. Vai pegar fogo. Mas na Libertadores também eu falei a mesma coisa. Ele deu a lógica, né? Venceu o melhor time, eu acho que vai vencer o melhor time de novo. Mas não pode menosprezar o Corinthians, não. Será que o William tá arrependido de ter ido embora? Não sei, eu acho que o Corinthians melhorou depois que ele saiu, hein? E o Yuri Alberto finalmente tá emplacando, né? Leva vários jogos sem fazer gol, mas tá indo bem. E o Cano não teve uma boa partida, né? Novamente. Mas o Cano em jogo decisivo, ele pipoca, hein? Na final do Carioca ele marcou, mas se você pegar o jogo estava decidido pelo primeiro jogo. Que foi ele que marcou também. Não é estadual, foi um jogo grande. 2020 ele perdeu o pênalti que o Vasco foi rebaixado, perdeu o pênalti que o Vasco não subiu. E pelo Fluminense está dando a sua primeira... Né, desapareceu ontem. Desapareceu. No jogo da ida ele teve chance, né? O Cássio fez uma defesa lá espetacular. Um cabeceio dele. Mas o elenco cobra o Fluminense, né? O elenco do Corinthians não é um dos mais fortes, mas o Fluminense menos ainda, né? É um time titular bom do Corinthians também, até acho que time titular por time titular, o do Fluminense é melhor, mas teve desfalque do André no meio campo, acabou com o meio campo do Fluminense. A saída do Nonato já acabou com o meio campo do Fluminense. O Nonato foi lá com o Ludogorets da Bulgária, chegou fazendo gol, inclusive, lá
na Liga Europa. E ele era reserva, mas virou titular e estava jogando muito. Tanto que ele fez o gol lá contra o Fortaleza nas quartas de final da Copa do Brasil. É o jogo lá no Castelão. E quando ele saiu, já deu uma quebrada no time do Fluminense. Perdeu para o time reserva do Atlético Paranaense, logo em sequência. Aí estava sem o André e colocou o Wellington. O Wellington é um jogador não dá para confiar, né? Foi campeão da Copa do Brasil em 2019, levantou a taça lá com o Atlético Paranaense. Foi o melhor momento da carreira dele, eu acho. Mas não é um jogador que inspira muita confiança, né? E aí, o meu campo do Fluminense estava todo na base do Ganso. E o Ganso voltou para criar a jogada ontem, perdeu a bola. Não foi nesse lance que saiu o gol, não, né? Esse foi quase. Mas você olha pro banco, entrou o William Bigode, tá velho, né? Pode decidir ainda? Pode. Não sei. O Corinthians entrou só garoto, né? Então, são elencos fracos. Entrou o Juliano também, que acabou fazendo gol. Você tem um jogador de seleção brasileira. O do Fluminense tinha, o William Bigode. Nunca foi pra seleção, mas é um jogador. Tinha o Felipe Melo, né? E a gente viu o que ele fez. O Natan entrou bem. O Marrone ninguém viu no jogo. O Marrone ninguém viu ele jogando pelo Fluminense agora. O Marrone tá entrando. Olha, o Marrone tá no Fluminense. Mas acho que o André fez muita falta aí no time. E o Nonato vem fazendo, né? Agora o Fluminense tem que se focar no Campeonato Brasileiro, classificar para a Libertadores. Estou vendo muita gente criticando o Diniz, e é para criticar mesmo, ele errou muito, foi o principal vilão, talvez, da eliminação, né? Por não mudar o estilo de jogo em hipótese nenhuma, isso em todos os times que ele passou. E também o presidente do Fluminense, né? Está sendo criticado aí, né? Não sei como é que tá as finanças do Fluminense, né? Mas não acho que ele montou um elenco ruim, não. Montou dentro que dava para montar com um time bom ainda. E tá fazendo um bom campeonato brasileiro. Perdeu ali, né? No detalhe, porque o treinador é teimoso. Né? Mas não vai demitir ele por conta disso, né? O trabalho continua sendo bom. Eu sei que na Copa do Brasil, realmente não dava para ele ser eliminado. Ele chegou longe. O chaveamento foi bom para ele, né? Só pegou o time de Série B. Foi Vila Nova, quando ele entrou ali na terceira fase, né? Aí depois pegou o Cruzeiro nas oitavas, time de Série B, e pegou o Fortaleza, que está na Série A, mas é um time inferior. Tinha acabado de perder o melhor jogador do time, estava na zona de rebaixamento brasileiro, era lanterna. Então, o Fluminense, todo mundo que era para vencer, ele venceu. Quando chegou um time que era do mesmo nível, né, que é o Corinthians agora, ele perdeu. A defesa aberta. O Roberto recebeu, rolou na frente, Broto invadiu, rolou para trás, o toque, gol contra do Felipe Melo. Impressionante, gol contra do Felipe Melo. Jogou contra o próprio gol, impressionante. Uma derrota vexatória do Fluminense, uma eliminação pífia, uma atuação ridícula. Agora, eu vou colocar aqui, mais uma vez eu vou falar. O treinador Fernando Diniz, é por isso que a carreira desse rapaz, desse cidadão, ela não decola. O pessoal tá realmente... Aqui. Netflu torce contra. Bando de corneteiros. Arranca aqui, ó. Vou embora essa porra aqui. Encerra aí. Muito bem, estamos finalizando aqui mais uma transmissão áudio interativa do Netflu.